Olá, minhas saudações a você, minha irmã em Cristo, meus irmãos em Cristo, estudiosos da Palavra de Deus. Nesta série, nós vamos entender a cronologia da eternidade e vamos começar com o tema número 1, que é a abominação desoladora. Se você ainda não assistiu, assista a introdução, que será muito importante no final deste comentário para que você entenda, no final deste estudo. É um estudo muito complexo, muito rico. É importante a introdução para que você consiga entender no final e relacionar com os eventos atuais. Então vamos fazer uma breve oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Pai de amor que estás no céu, hoje nós vamos estudar um tema de extrema importância, que é a abominação desoladora. Me inspira para que eu possa falar com propriedade, Senhor, e ilumina a mente dos que vão escutar, para que possam entender com a mente, aceitar com o coração e que haja transformação em nossas vidas. Eu te peço humildemente, pelos méritos de Jesus Salvador. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 11:31, vamos ler o verso que diz respeito ao estudo de hoje, a abominação desoladora. Daniel 11:31 diz assim: seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível, como diz a minha versão aqui, King James, que é a abominação desoladora. Então ela é mencionada pela primeira vez no livro profético, nos livros proféticos, que são de Daniel e Apocalipse. Ela é mencionada no livro de Daniel, capítulo 11, verso 31. E, ao contrário do que muitos pensam, do que a maioria pensa, e como eu também pensava, no início que eu comecei a estudar a Bíblia, os eventos proféticos como o adventista, eu entendi a abominação desoladora no contexto do mistério ou ministério da iniquidade na era do cristianismo. Essa supremacia de Roma que durou 1260 anos, que mudou os tempos e a lei, que mudou o sacrifício diário, que pisou aos pés, jogou por terra o sacrifício diário, tudo isso, todas as abominações que nós já estudamos aqui no canal, que Roma cometeu, a intercessão dos santos e várias outras mudanças nesse mistério da iniquidade que foi ocorrendo na era cristã, até que começasse o início da Reforma Protestante e ela tivesse seu clímax em 1844, como nós já estudamos aqui no canal. Então, mas hoje, quando eu fui estudar melhor, eu entendo que a abominação desoladora já aparece no contexto de Daniel 11, então ela não se refere a esta inicial mistério da iniquidade, essa inicial poder de Roma, essa supremacia que durou 1260 anos. Não, ela se refere à supremacia que ainda vai acontecer, a supremacia de Roma do tempo do fim, que durará 1260 dias, ou seja, que durará 3 anos e meio literais. Então, vamos estudar um pouco mais. Daniel 11 se inicia relatando uma visão de Daniel que ocorreu na era da Medo-Pérsia, mas ela se referia ao denominado Tempo do Fim, que foi iniciado em 1798, com a ferida mortal da besta e o início do reavivamento bíblico. Então, Daniel 11 se refere já ao Tempo do Fim, portanto, essa abominação desoladora, a abominação desoladora a que se refere o profeta Daniel, se refere a um evento futuro, a um evento que ainda não aconteceu, a supremacia papal do tempo do fim, que terá os seus 3 anos e meio literais. Bom, para entendermos sobre isso, temos que entender o fundamento da profecia, que é Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2 e Daniel 7, ambos são a sucessão de impérios, e devem ser entendidos corretamente. Então vamos lá, Daniel 2 e Daniel 7 se refere a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma imperial e Roma papal. Então, com este fundamento fixado em mente, podemos prosseguir no raciocínio para entendimento da palavra abominação desoladora. Já em Daniel 8,
se refere à visão que chega no tempo do fim. Daniel 8 é esta visão que chega no tempo do fim. Primeiramente, Daniel 8 deixa bem claro que se refere a Medo-Persa, a Medo e a Pérsia, com a visão do bode e do carneiro, como que selando, confirmando o que vai ser revelado no futuro, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que chega a 1844, quando o santuário lá no céu começou a ser purificado, quando Jesus adentrou ao Santíssimo para iniciar a expiação e o juízo. Então, Daniel 8,17, ele nos revela isso. Vamos ler aqui, Daniel 8, verso 17. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou: entende, ó filho do homem, eis que essa visão se refere aos tempos do fim. Então, precisamos entender onde estamos. Quando essa palavra surge, em Daniel 11 já é bem mais adiantado. E já Daniel 8,17, a visão já adentra no tempo do fim, com o ano de 1844, que é onde chega o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, como eu já disse, a entrada de Jesus no Santíssimo para iniciar a expiação e juízo. Este também é o segundo fundamento. Então, o primeiro fundamento é a sucessão de impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma imperial e Roma papal. E o segundo fundamento é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que chega em 1844, o início da expiação e do juízo. Então, com esses dois fundamentos em mente, você pode começar a entender a expressão que aparece em Daniel 11. Já no contexto do fim, você vai entender que essa expressão, abominação desoladora, aparece no contexto do tempo do fim e se refere a um evento futuro. Embora nós já estejamos vendo os seus sinais ali, embora ela já, de certa forma, já exista com os seus sinais, com seus braços, porém, seus braços já atuando, porém ela atingirá o seu clímax no momento em que cada pessoa que estiver aqui na terra viva terá que tomar uma decisão consciente, ou do lado das trevas ou do lado do Deus Criador. Então, vamos lá, vamos seguir no raciocínio. Nós lemos de Daniel 8,17, entendemos que essa visão já se refere, nós já estamos no tempo do fim. Então, vamos lá para Daniel 9, que nada mais é do que a explicação desta profecia, das 2.300 tardes e manhãs, certo? E Daniel 10, 14, também, Gabriel, ele explica a Daniel tudo isso. Então, podemos chegar então a Daniel 11, que é o capítulo aqui, essa palavra se refere à abominação desoladora, este evento futuro se refere. Daniel 11, ele relata o conflito entre o bem e o mal, desde a Medo-Pérsia até o tempo do fim, na figura do simbolismo do rei do sul, que é um ateísmo, um paganismo, com o conservadorismo apostatado, que é o rei do norte. Este conflito, Daniel relata este conflito desde a Medo-Pérsia até o tempo do fim. E chegamos então em Daniel 11, 31, que é o verso que nós lemos inicialmente, que é o verso onde aparece a expressão abominação desoladora. Então, Daniel 11, 31 nos diz assim: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, agora você pode entender melhor essa palavra. Estes braços são os braços civis. E agora vem a importância de você ter entendido a introdução desta série, que fala de eventos de religiosidade, fala de saúde, ambientalismo, todos esses eventos que acontecem, esses braços civis que já vão trazendo força para que seja estabelecida a abominação desoladora. Então, nós estamos acompanhando os eventos atuais, como as coisas estão transcorrendo, e chegará um momento, e nós estamos vendo com essas moedas aí, esses CBDCs surgindo, e chegará um momento em que a moeda física será tirada. E aí tudo isso abre forças para se cumprir o momento onde este decreto
esta lei surgirá obrigando todos os que estiverem vivos a tomar uma posição ou do lado do mal ou do lado do Deus Criador, ou do lado do mal e do sistema dele, ou do lado do Deus Criador. Então, este momento onde todos serão obrigados a tomar uma decisão será a abominação desoladora em si. Porém, ela já vem surgindo através destes seus braços que estão preparando o caminho para que este evento ocorra. E quando surgir este decreto que obrigará a todos a tomarem uma decisão consciente, ou do lado da besta, ou do lado do Criador, todas essas pessoas que estão vivas terão, como eu disse, que tomar essa decisão, e a lei de Deus será de fato anulada aqui na Terra. Então, aí ocorrerá o próximo evento, que é do nosso próximo estudo, que é o selamento dos vivos. Haverá uma supremacia de Roma de 3 anos e meio, mesmo que ela seja por trás, e haverá o selamento dos vivos, ou com o selo da besta, que é o selo de Satanás, ou com o selo do Deus vivo, certo? Então, quando nós ouvimos falar a palavra abominação desoladora, hoje você já pode entender que ela não tem nada a ver com Antíoco Epifânio. Esse foi apenas um evento isolado que ocorreu no passado, mas esse evento, essa palavra, está num contexto de Daniel 11, onde já se entra cronologicamente, escatologicamente, no tempo do fim. Então, ela não pode se referir a Antíoco Epifânio de forma alguma, e você também já entendeu melhor o fundamento da profecia, que é a sucessão de impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Roma imperial e Roma papal. Você tem que ter isso firme na sua mente, também ao contrário de que muitos colocam e interpretam de maneira equivocada, mas se você estudar a história você vai ver que a sucessão de impérios se refere a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, Roma imperial e Roma papal, na progressão da história. Então, nós podemos já estar preparados para a abominação desoladora, que é um evento futuro que ocorrerá. Bom, só para reforçar e terminarmos, eu quero dizer para vocês que na Bíblia a palavra abominação se refere a sacrifício de crianças também, além de toda a idolatria, certo? E nós vimos nessa questão da saúde aí muitas coisas feitas contra as crianças, que dizem que são a favor das crianças, mas é contra as crianças completamente. Sacrifício do templo de Deus, que é o templo do Deus vivo. Nós sabemos que o templo se refere ao templo do Espírito Santo, ao nosso corpo, certo? E também a abominação desoladora também se refere à apostasia do povo professo de Deus, que é a apostasia do livro de Ezequiel. Se você ler Daniel 8 em diante, e eu ouvi em áudio agora recentemente para gravar esse comentário, você chora de ver a apostasia do povo professo de Deus. Então, a abominação desoladora na Bíblia se refere a essas 3 coisas também. Sacrifício de crianças, sacrifício contra o templo, que é o corpo, né? O templo do Deus vivo, templo do Espírito Santo, nosso corpo, apostasia do povo professo de Deus. Tudo isso tem a ver com a palavra abominação desoladora. Então, hoje você já pode entender cronologicamente, escatologicamente, que a palavra, essa expressão se refere à supremacia que não aconteceu ainda, é um evento futuro, vai acontecer, e o tempo será literal. Nós vamos agora seguir para Daniel 11, capítulo 12, verso 11, onde você vai ver essa expressão pela segunda vez no livro de Daniel. E no capítulo de Daniel 12, já Miguel intercede por seu povo, que Miguel é Jesus na Bíblia, é o nome de guerra de Jesus na Bíblia. E Daniel 12, verso 11 diz assim: concluído depois de abolido o culto contínuo que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Então, para entender esses dias, essas datas literais, você também tem que ver o gráfico profético e peça aqui, e vá aqui na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar a apostila 4 princípios para o entendimento da profecia bíblica, e você entenderá os eventos dos 1290, 1335. Mas antes temos o 1260, que termina no fim dessa supremacia de Roma do tempo do fim. Então não é, a palavra abominação desoladora não se refere à supremacia
de Roma na era do cristianismo, todos aqueles 1260 anos de perseguição, mas sim a que virá ainda, que será 1260 dias, como nós já entendemos na apostila 4 princípios sobre os números literais do tempo do fim, números proféticos literais do tempo do fim. Então, espero que você tenha entendido. Para que você possa entender de fato, volte ao começo dessa explicação, estude a sucessão de impérios, que é Daniel 2, Daniel 7, estude Daniel 8, Daniel 9, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e depois você poderá entender claramente. Depois volte, assista esse estudo novamente, faça dele um roteiro, para que você entenda a palavra abominação desoladora. Mateus 24 nos dá uma luz muito importante e nos prova que ela ocorre no tempo do fim. Não seria necessário todo esse estudo, porque Mateus 24 já nos mostra isso, mas o Senhor, em sua grande misericórdia, nos deixou toda a história reforçada para que nós possamos entender corretamente a sua profecia e estarmos aumentando nossa fé, estarmos firmados em fé e comunhão com Ele e estudo da sua santa palavra. Então, que o Senhor te abençoe. Até o próximo comentário, onde iremos estudar um pouco mais sobre o selamento dos vivos. Que Deus te abençoe. Até o próximo comentário, pela graça, a misericórdia e o grande amor de nosso Deus.